Boa noite, segunda-feira, 31 de outubro. Hoje o Unesp Notícias recebe o prefeito eleito de Bauru, Clodoaldo Gazeta. Ele vai falar sobre as prioridades assim que assumir a prefeitura. E ainda sobre a eleição. Antes das 7 da noite, a apuração já confirmava o nome do novo prefeito. Mais uma vez, a abstenção chamou a atenção. No primeiro turno, 22,51% dos eleitores de Bauru não compareceram às urnas. E neste segundo turno, o número foi ainda maior, quase 25%. Quem foi votar encontrou sessões tranquilas. Movimento mesmo só para o eleitor que fez questão de chegar antes das 8 da manhã. Minutos antes das 7 da noite, o Clodoaldo Gazeta já pôde ser considerado o prefeito eleito para os próximos 4 anos à frente de Bauru. Já não havia mais chance de Raul Gonçalves reverter o resultado. Gazeta se manteve na liderança durante todo o tempo e terminou com 59,9% dos votos. Raul com 40%. A apuração foi tranquila e terminou perto das 7h30 da noite. As primeiras urnas chegaram ao cartório da 23ª Zona Eleitoral por volta das 5h15 da tarde. Durante todo o período de votação, houve apenas ocorrências que não trouxeram prejuízo ao segundo turno das eleições. O primeiro turno foi um pouquinho mais conturbado, mas agora no segundo turno, a eleição no dia de hoje foi extremamente tranquila. Tivemos 2 incidentes bem pequenos no período da manhã, mas foram resolvidos. Então foi uma eleição realmente acima do normal de tranquila que foi. Houve a necessidade de troca de uma única urna eletrônica que apresentou problema. Isso foi por volta das 9h30 da manhã que o problema foi constatado e por volta das 10h10, 10h15 a situação estava regularizada. No momento da apuração, outras 2 urnas apresentaram problemas com as mídias onde os dados da votação ficam gravados. Apesar disso, a contagem dos votos seguiu tranquilamente. Eu imaginava que fosse até um pouco mais rápida, afinal de contas nós tínhamos apenas 2 candidatos em regime de apuração, mas o tempo acabou ficando quase que igual ao primeiro turno. Um pouco disso em razão da necessidade de transmissão de dados para a capital, para o TRE, que isso engloba outras cidades também com o segundo turno. Nós tivemos problema em 2 urnas durante o período de apuração, que fez com que os dados da urna, que ficam criptografados, fossem recuperados para a totalização do resultado. O que chamou a atenção nas eleições deste ano foi o índice de abstenção. No primeiro turno, 22,51% dos eleitores de Bauru não compareceram às urnas. E neste segundo turno, o número foi ainda maior, quase 25%. Eu já esperava, em razão do que eu observei durante o dia, um número maior de abstenção. Eu acredito que a existência dos 2 feriados em datas próximas e que o pleito eleitoral transcorria entre 2 feriados, contribuiu para isso. Durante toda a apuração, Clodoaldo Gazeta, do PSD, se manteve em primeiro lugar e com uma margem considerável. Ele venceu as eleições com 59,96% dos votos válidos, um total de 105.751 votos. Já o candidato Raul Gonçalves recebeu 40,04% dos votos. O prefeito eleito atribui a vitória à mensagem de honestidade que adotou na campanha eleitoral. Fizemos uma campanha falando a verdade, olhando no olho das pessoas, percorrendo toda a cidade de Bauru. Então esse resultado só tem a comprovar de que, falando a verdade, com transparência e com dedicação às pessoas, também se ganha a eleição. E fizemos isso a todo momento. Então eu estou muito feliz. Acho que a cidade também está feliz por essa eleição, porque a gente conseguiu mostrar que podemos caminhar numa outra direção e podemos melhorar a vida das pessoas e da cidade. Gazeta acredita que terá apoio da Câmara Municipal para governar nos próximos 4 anos. Nós já temos 13 vereadores que nos apoiam e nos apoiaram nessa campanha e vamos manter essa relação harmoniosa que nós criamos com esses vereadores. Certamente eles vão me dar a sustentação necessária, não para mudar só me ajudar a governar a cidade,
mas vão ajudar a população, porque os vereadores também melhoram a vida das pessoas, né? E eles vão poder destravar a cidade para o desenvolvimento, melhorando as leis municipais, fazendo a revisão do nosso plano diretor, a regulamentação de alguns instrumentos do Estatuto da Cidade. Então os vereadores certamente vão dar o auxílio necessário para que eu, como prefeito, possa fazer os encaminhamentos dos projetos que vão melhorar a cidade. O prefeito eleito vai falar mais da relação com a Câmara e das primeiras medidas à frente do governo, ainda hoje, ao vivo, aqui no Nesp Notícias. E ainda sobre a votação, além do número de abstenções, que mais uma vez foi alto, brancos e nulos somaram 10,9%. Ao todo, no segundo turno, foram pouco mais de 87 mil votos perdidos. É mais que os 70 mil recebidos pelo candidato Raul Gonçalves. Depois do intervalo, a gente vai ver como foi o dia de votação. Com pouco movimento nas sessões, a população pôde definir o futuro prefeito com tranquilidade. É daqui a pouco, voltamos já já. O vereador Renato Purini, do PMDB, foi reconduzido ao cargo de secretário municipal de Desenvolvimento Econômico pelo prefeito Rodrigo Agostinho. Purini havia se afastado para disputar a prefeitura de Bauru. O vereador Zito Garcia, do PMDB, assume a cadeira de Purini na Câmara Municipal. Quarta-feira agora é dia de finados e uma força-tarefa vai ser montada para receber a população nos cemitérios municipais durante o feriado. Quem tem mais informações é o repórter Murilo Barbosa. Os 5 cemitérios municipais administrados pela Endurbe permanecerão abertos das 7 da manhã às 5 da tarde no dia 1º de novembro e das 7 da manhã às 5h30 da tarde no dia 2, dia de finados. Quem tiver dúvidas para a localização de algum jazigo poderá buscar o Centro de Informações instalado no Cemitério da Saudade. Em todos os locais haverá tendas para distribuição de água mineral, poltronas para descanso e banheiros químicos com acessibilidade. Cadeiras de roda também ficarão à disposição dos visitantes. A segurança no entorno do cemitério será garantida pelo 4º Batalhão de Infantaria da Polícia Militar, que estará nas imediações. Quem tiver alguma dúvida pode entrar ainda em contato pelo Serviço de Necrópolis Municipal por meio do telefone 3227-6988. Murilo Barbosa para o Nesp Notícias. E o dia de finados deve ter chuva em Bauru. Até lá a previsão é de sol na maior parte do dia e pancadas à tarde. Mas entre quarta e quinta-feira uma frente fria deixa o tempo mais instável. Vamos ver a previsão para amanhã. As informações são do IPMET e do CPTEC. A terça-feira já deve ter chuvas isoladas em vários pontos do estado, principalmente entre a tarde e a noite. Em Bauru também podemos ter pancadas amanhã no fim do dia. Agora a umidade do ar é de 49%. Praticamente não venta neste momento. Hoje a mínima ficou em 16 e a máxima foi de 31 graus. Amanhã os termômetros devem variar entre 22 e 32 graus. E o tempo colaborou com a votação neste domingo. Foi um dia tranquilo, sem registros que impedissem o bauruense de votar. Na Escola Estadual Ernesto Monte, um dos maiores colégios eleitorais da cidade, teve fila antes do início da votação. O senhor José foi o primeiro a chegar. Ele gosta de ir cedinho garantir o exercício da cidadania. A expectativa é de uma boa administração, né? A cidade precisa de gente inteligente, gente que tem vontade de trabalhar pela cidade, né? Então estamos aí escolher um candidato. Espero que dê certo. O Marcos Antônio compareceu à sessão dele mesmo se recuperando de uma cirurgia. Uma pela cidadania, né? E outra para uma mudança, né? Vamos ver se realmente há uma mudança, né? Para melhor, eu digo, né? Tommy também reconhece a importância do voto e por isso trouxe a filha Laís para aprender desde pequena. Ela já ir também aprendendo, né? Já se familiarizando aí para votar também e dar a opinião dela aí no futuro aí. O senhor Assaf tem 85 anos, cerca de 50 deles vividos em Bauru. Ele acredita que o próximo administrador vai enfrentar grandes desafios. A gente tem aqui um déficit fantástico da nação que manda dinheiro para a prefeitura. Outro déficit do Estado que também está em situação difícil. E a prefeitura que está sem receita. Então isso aí será global. Nós vamos ter problemas sérios aqui nesses próximos 4 anos. O atual prefeito votou com a garantia de que vai entregar a prefeitura com as contas em dia. Ao contrário da maior parte dos municípios brasileiros, Bauru está pagando em dia todos os seus fornecedores, todos os seus funcionários.
mas a gente não vê sinais de melhora na economia do país. Então, não dá para esperar facilidades, um mar tranquilo para o próximo prefeito. Vai precisar realmente de um pulso muito firme para que a administração possa continuar exercendo o seu serviço sem prejudicar tanto a população. Já os candidatos se mostraram atentos ao orçamento do ano que vem. Clodoaldo Gazeta disse acreditar na saúde financeira do município. Vamos aproveitar toda a experiência acumulada pelo atual governo, que é importante para que a gente possa continuar aquilo que está dando certo. E, claro, vamos corrigir as distorções, as coisas que não deram certo. Por exemplo, a saúde, a questão do DAI, que precisa ser recuperado. Então, são ações que eu vou precisar implementar já nos primeiros 6 meses. Mas eu estou muito satisfeito e acredito que o governo, fazendo essa transição harmoniosa, a gente já começa em janeiro com grande parte da situação já compreendida pela minha equipe e começando a trabalhar. Raul Gonçalves alertou para o déficit na saúde. Toda a gama de serviços que estava sendo prestada para a população, se formos prestar a mesma gama de serviços para a população, vai ter um déficit orçamentário de 38 milhões. O que assusta é que desses 38 milhões de reais, 36 estão na área da saúde. Então você não vai querer cortar a medicação que está sendo fornecida para as pessoas, né? Nós temos que cortar sim, em cabide de emprego, né? Não querer criar mais secretarias, porque você vai ter que fazer com que sobre pelo menos em torno de 4 milhões de reais por mês, para que você não mexa na área da saúde. Rodrigo Agostinho garantiu que os trabalhos de transição de governo já começaram. A Prefeitura está preparada para que a transição possa acontecer já a partir dessa semana. As principais informações sobre a Prefeitura, sobre a estrutura organizacional, os funcionários, recursos financeiros já estão disponíveis. E a gente só vai aguardar, enfim, o contato do vencedor para que a gente possa montar a equipe de transição e já começar os trabalhos. Você viu aí que o Gazeta falou ainda como candidato na reportagem porque foi antes da votação. Depois do intervalo, ele vai participar do Nesp Notícias como prefeito eleito de Bauru. Continue com a gente que o intervalo é bem rápido. O Nesp Notícias está de volta e recebe agora o prefeito eleito de Bauru, Clodoaldo Gazeta. Gazeta, muito obrigada por sua participação aqui. Eu que agradeço, Larissa. Gazeta, essa foi a sua 5ª candidatura, quer dizer, você vem há pelo menos 20 anos discutindo a cidade de Bauru e vai assumir num momento, numa conjuntura econômica desfavorável. O déficit orçamentário é o seu principal desafio? Não só isso, né? Nós vimos agora há pouco a entrevista do prefeito Rodrigo Agostinho, mostrando que a Prefeitura de Bauru tem sim o pagamento dos seus funcionários, dos seus fornecedores em dia. Isso já é um grande alento, né? Porque grande parte dos municípios do Porto de Bauru estão com dificuldades financeiras graves. Nós não. Temos aí as nossas dívidas, claro que a Prefeitura também tem, que estão equacionadas no tempo. O nosso movimento agora é fazer com que a Prefeitura possa gerar recursos financeiros internos, melhorando a sua gestão, né? E esse é o grande desafio a partir de 1º de janeiro, melhorar a gestão da Prefeitura, descentralizando inclusive esse movimento de gestão, para que possam sobrar um pouco mais de recursos no nosso orçamento. E não vamos parar só aí, né? A nossa ideia também é você ter um corpo de projetistas na Prefeitura que possa elaborar os projetos técnicos para que nós possamos trazer mais recursos financeiros para a cidade através de projetos. Então, tem editais no governo federal, no governo estadual, que nós vamos acionar, né, com projetos técnicos a vinda de mais recursos para projetos específicos. As emendas parlamentares, eu já fiz esse movimento já durante a campanha eleitoral de encaminhar 60 pedidos de emendas parlamentares para os deputados da nossa base de apoio. Esperamos também que venham recursos a mais para o município e, claro, precisamos fazer uma grande reforma na Prefeitura para que nós possamos ter aí uma sobra de um recursozinho e destravar a cidade para os investimentos. Aquele movimento que eu falei dos 100 dias, nada mais é do que melhorar as leis municipais para que os empresários que já estão aqui continuem aqui gerando emprego e renda, mas também que a cidade possa ter segurança jurídica para trazer novos investimentos para a cidade. Mesmo em crise, é possível a gente verificar as potencialidades para que Bauru possa crescer nesse movimento também. As suas prioridades, além de todas essas medidas, tem um foco em especial, alguma área específica? A gente viu o déficit milionário na área da saúde, é uma das suas prioridades. Como que você pretende atacar? Se nós repetíssemos o modelo atual de saúde pública na cidade, certamente o déficit seria aquele que foi apresentado, né? Como nós vamos romper com esse modelo, vai ser um novo modelo de saúde pública, certamente nós vamos aplicar a mesma quantidade de recursos e ele vai ser suficiente para atender as pessoas. Nós gastamos muito com saúde pública e atendemos as pessoas de péssima qualidade, né?
Vou dar um exemplo para você. Nós gastamos aí quase R$1 milhão para funcionamento da UPA da Bela Vista e com esse mesmo valor nós já teríamos em funcionamento um hospital de pequeno porte na cidade de Bauru para internações clínicas, né? Então você tem possibilidades de reformar o sistema de saúde. O modelo hospitalocêntrico, que nós estamos vivenciando ele há muito tempo, ele não atende ninguém bem, né? E você gasta muito recurso. A descentralização da saúde, para que o posto de saúde seja a porta de entrada do sistema, tendo lá o medicamento, o médico, o horário estendido para atender as pessoas, certamente a gente vai desafogar o sistema, vamos melhorar a prestação de serviço para as pessoas e vamos economizar recursos. Claro que em saúde pública não se economizam recursos, né? Mas você pode ter uma eficiência nos recursos que serão aplicados. Se a gente fosse repetir o mesmo modelo, certamente nós teríamos um gasto maior e as pessoas estariam reclamando imensamente no final do meu governo. Sobre essa reforma da gestão do município, hoje Bauru tem 14 secretarias municipais. Você pretende aumentar, extinguir? E essas subprefeituras que você propõe, elas teriam um status de secretaria? Não, as subprefeituras já existem, né? Nós vamos só aproveitar os prédios hoje das regionais administrativas. O que nós vamos fazer é pegar todas as pessoas, funcionários, equipamentos que hoje estão centralizados na Secretaria de Obras, na Indurb, no DAI, na SEMA, e vamos descentralizar essas pessoas e os equipamentos para que eles fiquem mais próximos das pessoas e mais próximos das regiões onde nós temos os problemas da cidade. Então nós vamos territorializar a gestão pública. Serão os mesmos funcionários distribuídos? A mesma coisa. E nós vamos, inclusive, usar os funcionários de carreira nos cargos de direção dessas subprefeituras. Até porque eles têm uma vivência maior, conhecem a cidade como ninguém e vão poder nos ajudar nesse processo de descentralização da prefeitura. Não haverá criação de novas secretarias. A nossa ideia, inclusive, é fazer fusão de algumas secretarias para que as ações, com ações semelhantes, para que a gente possa melhorar o atendimento das pessoas. Nós temos uma responsabilidade muito grande com a cidade e nós não podemos errar. Então, esse movimento agora prevê um processo de reavaliação do sistema e não de criação de novas engenharias de atuação com a cidade, muito menos uma engenharia de mudança do organograma para que ele aumente o quadro de funcionários e tudo mais. Quais secretarias poderiam se fundir? Já pode adiantar para a gente? Eu não tenho esses dados ainda, porque eu preciso conhecer um pouco a realidade da cidade, por conta desses documentos que a gente deve receber da Prefeitura na próxima semana. Aí, com base nesses documentos, nós vamos estudar os organogramas já propostos para a cidade desde a época do governo Tuga e do governo do Rodrigo. E com muita calma, com a minha equipe e com as equipes de transição, nós vamos avaliar como é que vai ser a gestão pública a partir do ano que vem. Então, não tenho como te adiantar isso agora, mas certamente vai ser um novo movimento para a cidade. Você foi eleito com uma ampla aliança, são 12 partidos que te apoiaram. E como eles serão acomodados agora na sua gestão? Do mesmo jeito que nós acordamos lá atrás esse apoio. Todos os partidos estão conscientes de que a ocupação dos cargos estratégicos da cidade será feita por técnicos qualificados, que tenham um currículo precedido para poder ocupar esses cargos de importância no município, sejam de secretários de governo, sejam de diretores de departamento ou presidente de autarquia. Todos os partidos sabem disso desde o início da nossa formação do primeiro grupo, do primeiro bloco, lá no primeiro turno. E os dois partidos que se associaram a esse projeto, né, o PDT e o Solidariedade, que vieram nesse segundo turno. Todos sabem da responsabilidade que nós temos com relação à cidade. Não vamos aparelhar a estrutura da prefeitura com apadrinhados políticos, longe disso, Larissa. O brasileiro e o bauruense já não aceitam mais isso. E nós vamos fazer todo o movimento para mostrar que dá para se fazer política de forma diferente. Dos 17 vereadores eleitos, a gente já citou aqui, 13 te apoiaram no primeiro turno, outros vieram no segundo turno. Você tem expectativa de que todo projeto que seja enviado pelo Executivo seja aprovado com tranquilidade? Como que vai ser essa relação com a Câmara? É fundamental. Uma Câmara antenada com a cidade, em primeiro lugar, e com o Executivo, né, guardadas as proporções e a transparência entre os poderes, né, e a independência entre os poderes, mas mesmo assim, tendo 13 vereadores, uma base de sustentação, vai ser possível destravar a cidade para o desenvolvimento. Os vereadores são responsáveis também nesse projeto. E eles podem mudar a vida das pessoas para o bem ou para o mal, né? Como tem um projeto já colocado que foi aprovado pela grande maioria da cidade, esses vereadores engajados nesse movimento de mudança da cidade, certamente eles vão me ajudar já no início do próximo governo a melhorar as leis municipais para que a gente possa ter a segurança jurídica necessária para trazer os investimentos para a cidade de Bauru e, ao mesmo tempo, para descentralizar a gestão.
O nosso plano de governo ele tem uma palavra-chave ali, e esse é o grande desafio do próximo governo. É um plano de governo participativo. A gestão também será participativa. Nós vamos envolver a sociedade bauruense, as pessoas da periferia, os movimentos sociais, os movimentos econômicos, para que eles possam ser protagonistas na gestão do município junto comigo. Eu não quero apenas ser o responsável pela assinatura final do projeto. Eu quero que a sociedade participe para que possamos governar juntos a cidade. É complexo? É bem complexo. Mas nós vamos fazer um modelo de transição muito bacana para que as pessoas se sintam também encorajadas a participar da gestão do município. Hoje, o Gazeta e o atual prefeito já se reuniram para dar início a esse processo de transição e houve um pedido já de que o atual prefeito faça um chamamento público de empresas interessadas em parcerias público-privadas. Explica para a gente. Ainda não conversamos sobre isso, né? Mas é um pedido que eu farei a ele com relação à PPP do lixo, do tratamento do lixo, né? E se for possível pelo atual governo, nós já fazemos o chamamento público, né, para as empresas pensarem na manifestação de interesse a partir do ano que vem. É um movimento que eu pretendo fazer com o Rodrigo. Aí depende dele aceitar esse procedimento ou não. Espero que sim, né? Porque já iniciaríamos janeiro com pelo menos as manifestações de interesses de projetos importantes para serem implementados na cidade. Agora, mais do que isso, esse processo de transição é importante para Bauru porque mostra realmente que não vai ter uma ruptura, né? Claro que vai ter uma repactuação de projetos. Claro que nós temos as nossas ideias e o atual prefeito tem as ideias deles. Mas nós vamos fazer essa transição harmoniosa para que nada do que está dando certo pare, né? E aquilo que está errado nós vamos começar a corrigir a partir de janeiro. Então essa transição harmoniosa que o Rodrigo já nos sinalizou que vai fazer é importante para a preservação dos serviços públicos que a cidade hoje presta para a comunidade. E já existe a previsão até de você e parte da sua equipe ocupar um espaço lá no Palácio das Cerejeiras, antes da troca de governo. Isso, estamos discutindo isso com o Rodrigo. Acredito que até quarta ou quinta-feira a gente já tenha esse espaço reservado no Palácio das Cerejeiras para que a equipe de transição possa ter acesso aos documentos da Prefeitura para que possamos ter aí o caminho definido para o ano que vem. Tá certo, Gazeta. Mais uma vez, muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 6h30 da noite, ao vivo. Tchau! Thank you.